Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Bom, como todos sabem, sempre me apresentando, né? Meu nome é Rafael. Estamos dando início aqui à nossa segunda videoaula do curso de identificação de metais. De maneira que na nossa primeira videoaula nós tratamos dos princípios básicos, dos fundamentos básicos, dos objetivos, né, a serem alcançados com a identificação de metais, os porquês, né, da identificação de metal na indústria. Certo? Tratamos principalmente do teste por pontos, né? Que falamos de uma forma superficial, que é um dos mais práticos, né? Dos mais utilizados na indústria, apesar de não ser o mais preciso, tá? Ok? E falando em teste por pontos, hoje começaremos aqui justamente falando sobre teste por pontos e pelo ímã, certo? Pelo ímã, no caso imantação. Definições: ímã, que é óbvio, né? Material ferromagnético com imantação, possuindo uma área de contato dos dois polos somados de 50 mm² a 150 mm², capaz de levantar uma peça de aço carbono de peso mínimo de 2,5 newtons, ou seja, 0,5 kg-força. 25 no caso, né? Teste do ímã. Ensaio que se realiza em materiais metálicos pela aplicação de um ímã, classificando o material em magnético, levemente magnético e não magnético. Ou seja, esse aí é um dos primeiros passos que são dados na identificação do material. Bom, ele é magnético, é um material ferromagnético ou é um não magnético? Ou levemente magnético? O ímã vai te dizer. Bom, teste por pontos. Ensaio de identificação de materiais metálicos que consiste na aplicação de reagentes químicos em uma região da superfície previamente separada. O reconhecimento do material se baseia nos efeitos de reações químicas, bem como nos resultados de teste de ímã descritos no item 6.1.1, né, 2 itens atrás. As reações químicas podem ser aceleradas eletroliticamente, ou seja, com uma pilha, né, você vai lá e faz uma eletrólise, certo? Você energiza aquela área. Vidro de relógio. Vidro com superfície côncava com diâmetro de 75 a 100 mm, certo? Ele é usado também. Padrão metálico. Amostra de metal com composição química conhecida, ou seja, aquela amostra daqueles comportamentos metálicos oriundos do laboratório, que serve como elemento de referência para os testes. Certo? Como eu sempre digo a vocês, toda inspeção ela é baseada em um comportamento padrão, certo? Para ser aprovado ou reprovado, ou, nesse caso, identificado como tal ou como tal, certo? Sempre tem padrões. Identificação por ataque químico simples, que é o que a gente chama de QS. Consiste simplesmente na aplicação da solução química adequada a cada teste sobre uma superfície previamente preparada e observação da região após a aplicação de um reagente específico quando aplicável, em submeter o material à ação da solução química, associada a uma aceleração eletrolítica, ou seja, você tem a superfície metálica, você coloca o seu QS, certo? E energiza a sua superfície metálica para você acelerar o processo de reação química, certo? E você observa no teste por ponto que vai haver, em relação a esse QS, em reação química, uma alteração na coloração desse reagente, certo? Desse papel filtro que você coloca ali para você poder observar, certo? Identificação por polarização por eletroquímica, ou seja, PE, polarização eletroquímica. Consiste em submeter o material à ação da solução química, associada a uma aceleração eletrolítica através de dispositivo apropriado e observação da coloração do papel filtro ou da peça ensaiada após a aplicação de um reagente específico quando aplicável. Ou seja, cada reação tem um caminho diferente a ser seguido, diferente dos outros processos de inspeção, dos outros procedimentos de inspeção. O teste por ponto, para cada suspeita, por assim dizer, de material, você tem um passo a passo a seguir. Por exemplo, você usa o QS tal nesse material. Se ele reagir com cor X, ele tende a ser esse material. Se ele reagir com cor Y, já tende a ser outro material. Então você vai seguir por um outro caminho. E você vai seguindo essas variantes desses caminhos até você chegar no caminho final, que é de fato
o material que você está procurando, certo? É basicamente assim que funciona o teste por ponto, em associação, né, em concomitância com esses itens, que é a polarização, que é quando você usa um reagente específico, certo? Materiais identificáveis. Agora segue abaixo, senhores, uma lista de alguns materiais que podem ser captados pelo teste por ponto, podem ser identificados pelo teste por ponto. Primeiramente é o básico, ferro fundido, né, que é o fofo, aço carbono e aço liga. Aí tem esse aqui, aço com 1% de cromo, 0,25 de molibdênio, que é o 4140. Aço com 0,80% de cromo e 0,25 de molibdênio. Ou, perdão, e 1,80 de molibdênio, certo? É o 4340. O aço grau 1 com 50% de molibdênio, grau 11, que é o com 1,25 e 0,5 de molibdênio. Grau 22 com 2,25 e 1 de molibdênio. Né? Lembrando sempre, senhores, estamos falando de uma liga cromo-molibdênio, tá? Grau 5, 5% de cromo, meio 0,50 de molibdênio. Grau 7, 7% de cromo, 50% de molibdênio, 0,50. Grau 9, por sua vez, 9% de cromo, 1% de molibdênio. Certo? Aço com 2,20% de cromo, de carbono, perdão, e 12% de cromo, que é o D3. E por fim o aço níquel de 2% a 4% de níquel, certo? Na sua liga. Bom, ácidos inoxidáveis austeníticos da série 300, da AISE, né, que é o com 18% de cromo por 8% de níquel, que é o AISE 304. Aço com 18% de cromo, 12% de níquel e 2 a 3% de molibdênio, que é o 316. Aço com 19% de cromo, 13% de níquel e 3 a 4% de molibdênio, que é o 317. Certo? Aço com 25% de cromo e 12% de níquel, que é o 309. Também temos o aço 25% de cromo, 20% de níquel, que é o 310. Aço com 18% de cromo, 10% de níquel titânio, que é o 321, e aço com 18% de cromo e por 11% de níquel e núbio, né? Que é o 347. Ácidos inoxidáveis ferríticos ou martensíticos, que é da série 400. Tem também, identifica também ligas de cobre, ligas de cupro-níquel, né, que é o 70% de cobre e 30% de níquel, ou 90% de cobre e 10% de níquel. Latão inibido, que é o de 70% de cobre com 30% de zinco. E latão não inibido, que é o 70% de cobre, 30% de zinco, com SB ou AS ou P. No caso, SB eu não lembro o que é exatamente, mas o AS eu acho que é asfalto e P é fósforo, né? Ok? Ligas patenteadas. Essas são aquelas ligazinhas conhecidas, né? Monel, 63% de níquel e 27% de cobre. Inconel, que é 72% de níquel por 16% de cromo. Stellite, chamem como quiser, 60% de cobre por 28% de cromo. De cobre não, de cobalto, perdão. Asteloy B, 60% níquel, 28% molibdênio e 1% de cromo. E o Asteloy C, que é 55% níquel, 15% molibdênio e 16% cromo. E por fim, níquel. Certo? Vamos lá, notas. Não é possível por esse método distinguir os vários tipos de liga dentro da mesma classe, como por exemplo, aços AISE 304 e 304E, que pertencem à mesma classe, 18% de cromo por 8% de níquel, e também os aços da série 400. Os percentuais dos elementos químicos das ligas patenteadas citadas no capítulo 4 são valores de referência, certo? Aparelhagem. Os principais equipamentos, ferramentas e materiais utilizados são os seguintes: escova de aço inoxidável,
escova de aço carbono, esmerilhadeira portátil, lima chata mursa, um ímã, uma pinça com 100 milímetros de comprimento e um padrão metálico para cada material que se pretende identificar. Então são vários padrões. Temos também um dispositivo para eletrólise similar ao da figura A em anexo, lixas diversas, bastão de vidro, vidro de relógio que nós vimos, papel filtro que são filetinhos pequenos, frascos de 100 ml de cor âmbar, que é aquela cor puxada para o marrom, né? Frascos de polietileno de 10 mililitros com conta-gotas, certo? E um algodão para limpeza. Soluções químicas. Preparação e aplicação das soluções químicas, dos nossos QS. Todas as soluções devem ser preparadas mediante o uso de reagente grau PA, pesados com precisão de 0,01 gramas e água destilada, ou seja, água pura. As soluções devem ser mantidas em vidros de cor âmbar hermeticamente fechado, exceto a solução de cloreto de hidróxido de sódio, 0,4 aqui, que deve ser mantida em frasco de plástico. A qualidade das soluções deve ser comprovada antes do início dos trabalhos e periodicamente por meio de padrões metálicos. Atenção maior deve ser dada ao prazo de validade das soluções 6, 13, 15, 17, 19, 24, 25 e 26, que se deterioram rapidamente. No caso, essas 8 soluções, se eu não me engano, né? 3, 6, 8 soluções, elas têm na sua composição química elementos que se deterioram facilmente, rapidamente. Então deve-se observar essa validade. Deve-se evitar o contato da extremidade do frasco, conta-gotas, com o líquido na superfície da peça, bem como com a própria superfície, no sentido de evitar a contaminação da solução contida no interior do frasco. Ou seja, pingar a gota, não encostar aqui. Você deve pingar a gota a uma certa distância, né? De maneira que o material químico não vai entrar em contato. Deve-se tomar cuidados especiais a fim de evitar que gotas de solução entrem em contato com impurezas e óxidos, devendo o contato ocorrer apenas entre a solução e a superfície limpa e brilhante do metal já preparada para o teste, certo? Ou seja, a superfície já deve estar limpa de qualquer tipo de impureza, de óxido, para que você possa fazer o teste direito. Os frascos de vidro não devem ser usados para a execução do teste, e sim apenas para armazenamento das soluções. As sobras dos frascos plásticos usados para a execução dos testes não devem retornar para os frascos de vidro, certo? Então, retomando, os frascos de vidro não devem ser utilizados para o teste, e sim para armazenamento das soluções. Para o teste você utiliza frascos plásticos, certo? Inclusive, o material que você colocou nesse frasco plástico ele não deve retornar de volta para o vidro caso sobre. Então é importante que você saiba dosar bem a quantidade de QS que você vai separar para aquele teste. A identificação dos diversos materiais pode ser feita utilizando os fluxogramas de identificação de ligas metálicas, no caso ver figuras do anexo A também. E deve ser feita visualmente uma classificação preliminar, no caso específico de latões e ligas de couro-níquel, né? Em todos os métodos, QS ou PE, né, de química ou polarização eletroquímica, a avaliação do resultado deve ser executada comparativamente através desses padrões metálicos que esses senhores levam. Uma nota: considerando que alguns reagentes causam queimaduras ou irritações devem ser manipulados com precaução. Caso haja contato do reagente com a pele, esta deve ser lavada imediatamente com água. Afinal de contas, senhores, estamos lidando com químicas, certo? Toda química gera uma reação em alguma superfície. Então, não queremos ficar aqui para ver a reação de uma química forte dessa na nossa própria pele, certo? Bom, senhores, com isso, encerramos aqui a nossa segunda videoaula, certo? Espero de coração que os senhores tenham absorvido mais essa informação. Lembrando que qualquer dúvida, revejam o vídeo, estudem a apostila, só não fiquem com a dúvida para os senhores. Mas fiquem todos com Deus, até a próxima
Tchau.